Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Olá pessoal, hoje eu tenho um lembrete importante para vocês. Estamos no mês de abril e com ele a maior feira agropecuária do Brasil. Eu estou falando da AgriShow. Então você já pode esperar muita novidade para todos os tipos de culturas, safras, criações, enfim, muita inovação para o setor do agro. Não é à toa que a feira reúne normalmente mais de 800 marcas expositoras e cerca de 200 mil visitantes. E entre essas marcas expositoras, você vai ter a oportunidade de visitar o estande da Volkswagen Caminhões e Ônibus e conferir bem de perto o novo Meteor Highline, o monstrão que impressiona qualquer caminhoneiro. É muita potência, estabilidade e conforto reunidas no maior caminhão da Volkswagen no mundo. E você também vai ter a chance de conhecer de perto o Volkscare. São diversos serviços de pós-vendas, com planos de manutenção preventiva para manter o funcionamento do seu caminhão sempre impecável. Agendamento digital, monitoramento de frota e outras inúmeras soluções que ele oferece para manter a disponibilidade da sua frota. E se tratando de pós-vendas, não posso deixar de falar da estrutura de ponta das oficinas da rede de concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus, que conta com uma mão de obra extremamente qualificada e treinada para cuidar do seu gigante. Vale a pena conferir. Então não esqueça, a AgriShow vai de 28 de abril a 2 de maio em Ribeirão Preto, São Paulo. A gente se vê por lá. Olá, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, o canal do criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, que é Agro 360 Podcast. Vamos falar hoje de fazenda. Quantas histórias não existem por trás de grandes fazendas, principalmente na colonização do Brasil? E para falar sobre isso, tá aqui comigo Paulo Vitor, ele que é um youtuber, influencer dentro desse mercado, fez um livro maravilhoso que nós vamos ver já já. Paulo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço, né? O convite, especialmente estar aqui falando com uma lenda dessa, né? Isso? Um locutor desse, né? Que o Brasil inteiro e o mundo conhece, né? A gente fica feliz, obrigado pelo convite, todo mundo que esteve envolvido aí pra gente estar aqui, a gente fica feliz aí. Sabe o que é bacana aqui do Agro 360? A gente começa a conversar lá fora, parece que já sai um podcast Já, que não vai pro ar, né? É. Os bastidores não vai pro ar. A gente já falou até de algumas propriedades que eu até tenho o prazer de conhecer e que tem muita história. Mas vamos falar primeiro como é que começa essa história. Por que você fez? Já pega o livro, por favor, que você me... Esse é o meu ou não? Esse aqui é o Eita, seu. Aí, maravilha. Esse livro, como é que foi a ideia disso aqui? Por que começou? Rapaz, esse livro, na verdade, é um sonho. Desde que eu comecei a... Não vou falar de antes do projeto, mas desde que eu comecei a tomar corpo no projeto, eu já quis fazer um livro. Eu sempre gostei do tema e sempre gostei de ter esse tipo de livros, né? Então eu queria ter um livro que fosse meu. E eu comecei o projeto em 2019. Qual era o projeto? Era de filmar e contar um pouco da história. Na verdade, eu trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver com isso. E eu sempre gostei. Meu avô teve fazendas no interior, em Anta, que é interior, é Sapucaia, Rio de Janeiro. Uhum. E aí meu avô sempre foi um incentivador sem saber. Já fui lá com ele, andei a cavalo nas fazendas que era da família. Fazendas antigas, assim, coloniais. Históricas, coloniais. Conceição, Monte Livre, uma porção de fazenda. E aí meu avô contava que pulava a janela e ia tomar leite de manhã cedo, aquelas histórias de roça. E eu sempre fui muito influenciado pelo meu avô.
Como eu estava numa atividade de trabalho muito frequente, muito assíduo, eu não tinha nada com roça, e eu sempre fazia? mexia com máquina de terraplanagem. Uhum. E aí meu pai tem uma empresa de terraplanagem, e eu operava máquina com ele, entregava material para construção civil, né? E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso distrair aqui com alguma coisa. A hora que eu tiver um tempinho, eu vou me dedicar para um negocinho ali que eu vou me distrair, vou voltar no tempo ali. E eu falei, vou criar um Instagram de alguma coisa, em 2019. Criei um Instagram de fazenda pelo meu gosto, porque eu Fazendas antigas. Fazendas antigas. Eu percebi que tinha dificuldade de se achar informações fidedignas na internet das fazendas. E como eu gosto do tema, eu falei assim, ó, eu posso até demorar, mas eu vou criar um catálogo e tudo que eu colocar vai ser o mais próximo da realidade. Então a minha fazenda número 1, ela ganhou um número. Fazenda Monte Livre, hashtag número 1. E esse catálogo já chegam hoje em mais de 800 fazendas, depois de 6 anos de projeto, e eu acho que foi essa organização no início que me ajudou a chegar até aqui. Porque hoje eu tenho um site, fazendasantigas.com, essas fazendas estão lá. Eu penso que o governo tinha que estar bancando isso, porque é algo que a população inteira tinha que ter acesso pelo governo, porque você quer saber a história da tua família, a história de uma fazenda que você veio, de uma cidade que você nasceu. Você falou da tua fazenda aí, da sua família, fazenda em Santa Rita de Jacutinga, que é a fazenda Santa Clara. Inclusive, para o ouvinte aí que não sabe de que fazenda é essa, a maior fazenda do mundo. E A maior casa de fazenda do mundo. do mundo. Aí o pessoal fala da América Latina. Ó, me mostra no mundo uma casa de fazenda que seja maior do que aquela. 365 janelas, 52 salões. Ela é gigantesca. Teve mais de 5, 6 mil escravizados na época, né? Ela uma fazenda impressionante. E tá se perdendo. É uma fazenda até polêmica, né? Tem uma história que ela era fachada de café, mas fazia tráfico de escravos no câmbio negro ali. O homem sabe de tudo, não aí, é tá isso? vendo? É isso mesmo. Ela tem essa Tem uma história polêmica por trás, nesse uma sentido aí. polêmica, que ele fazia também o tráfico. E por que ela espanta a gente, essa fazenda, né? Eu falo assim, que você vê o vídeo dela no YouTube, passa de milhões de visualização, que a galera gosta. Já passa seu canal do YouTube pra quem quiser acompanhar. Fazendas antigas, a gente tem mais de 500 vídeos aí sobre fazenda, e que são as que eu já visitei. O catálogo passam de 800, mas eu visitei presencialmente umas 500. Esse livro tem quantos aqui? Esse livro vai ter umas 20, é porque ele tem 12 completas, mas entre essas 12 tem um exemplar de uma fazenda. Então Certo. tem umas 20 fazendas aí. Quem quiser ter esse livro, faz o que? Onde é que compra ele? Ó, graças a Deus o livro tá esgotando. Eu acredito que esse mês acaba o livro. A gente fez 3 mil exemplares e hoje você encontra aí no nosso site. Se você entrar fazendasantigas.com, tem um ícone lá, loja, ou digitar loja.fazendasantigas.com também. E aí você ainda encontra ele a R$247. E a gente, em 3 dias, para nossa surpresa, vendeu 1.500 livros no Instagram. Que maravilha. Foi uma surpresa para nós, porque eu investi, não tive um patrocinador, e eu fiz o projeto, e com a incerteza de você fazer e falar assim, vai dar certo. Imagino. Porque é caro fazer um livro no Brasil. E aí eu botei, graças a Deus deu certo, e hoje a gente já tá comemorando e já pensando no próximo já. Agora, você tava falando, eu te cortei. Até deixa eu te entregar o boné do agro, que eu esqueci de fazer o presente no começo aqui. Posso deixar aqui em cima? Olha, pode. Se você... Aí. Derrubei tudo aqui. Assim mesmo. Deixa assim mesmo? Derrubei um pedaço do cenário aqui, mas tá assim tudo em mesmo. casa. Acabou que é bruto, né? Viu? Você falou que deveria ter um incentivo do governo. Em que sentido? Essas fazendas são, na grande maioria, são tombadas como patrimônio histórico? Muitas são, mas eu tô falando no sentido de, hoje, o IPHAN, por exemplo, ele tem uma grande parte dessa informação, tá, de posse do IPHAN. É um instituto do IPHAN. O IPHAN é um órgão de preservação, ele acompanha, é do governo. Certo. Só que preservação do quê? De patrimônios históricos. Patrimônio histórico. Só que o IPHAN, ele não disponibiliza, inclusive fica uma crítica amigável ao IPHAN aqui, que eu já mandei e-mail para todos os IPHAN do Brasil pedindo ajuda nas informações, clareza, porque às vezes eu sou limitado em buscar histórico. E o IPHAN eu sei que tem muito histórico. E eu não tive resposta nenhuma. E eu fui já para uma região, uma ocasião, essa história me marcou muito, porque eu queria catalogar uma região que eu sabia que o IPHAN tinha informação, mas não tinha nada na internet em lugar nenhum. O que eu fiz? Mandei um e-mail para o IPHAN, não tive contato, eu liguei para o IPHAN, uma moça me atendeu, não vou falar o estado, porque eu não quero expor, claro. Mas a pessoa me atendeu e falou assim, não, eu vou agora na sala da superintendente, e eu vou falar com ela, nós vamos te dar um retorno. Muito bacana, parabéns pelo seu projeto. E não tive retorno nenhum. Um ano se passou e eu fui voltar para aquela mesma região por um acaso. O que eu fiz? Liguei para o mesmo telefone. Que eu estava voltando, era a segunda oportunidade eu conseguir aquela informação. A mesma pessoa me atendeu por coincidência e eu tinha tudo anotado. Então eu falei assim, fulano de tal... Você não sei se você vai lembrar, eu liguei há um tempo atrás, mas tinha um ano. Você lembra? Meu nome é Paulo Vitor, eu tenho um canal de fazendas antigas. Eu queria umas informações do IPHAN para eu trazer uma clareza, uma parte histórica pro pessoal.
eu vou na sala aqui, ela tá aqui e eu já vou te dar um retorno. E agora já tem mais de 2 anos que isso aconteceu, eu nunca tive um retorno nenhum. Então essa é a realidade do que a gente passa. Eu falei com ela, eu te liguei 1 ano atrás. Então é uma crítica construtiva que o IFAM... Quando eu falei que o governo tinha que nos ajudar nesse sentido, é que pro meu site estar no ar, eu tenho que manter esse histórico. Você tá fazendo um vídeo aqui, vou dar um exemplo, a turma aí vai entender. Você grava aqui quanto tempo de material? Sei lá, cada entrevista 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia. 1 hora. Você sabe que pra você gravar em 3 câmeras com uma qualidade de material, isso dá um alto volume de imagens, de giga de imagem. Dá. Alto volume de giga em um episódio. O meu passam de 500 episódios. Eu guardo todos na nuvem. Hoje eu tenho quase 10 tera na nuvem. E eu pago isso sozinho, do meu bolso todo mês. E aí você fala assim, mas claro que você tem que pagar, o projeto é seu. Eu não entendo isso como um projeto só meu. Porque eu estou divulgando a história do Brasil, eu estou falando de um patrimônio que eu já gravei, que já acabou, que não existe mais, que pegou fogo. E só eu tenho essas informações. Ah, só eu tenho? Pode ser que o IFAM tenha. O IFAM tem, mas ninguém sabe. Porque a que eu tenho, você vê. Você entra lá no site, pesquisa e vai encontrar. O que adianta você ter numa gaveta que ninguém vê? Não adianta nada. Então, quando eu falo que eu deveria ter um patrocínio nesse sentido, porque eu estou fazendo questão do meu bolso de custear a duras penas a história do Brasil, que começou nessas fazendas. O agro é forte aí. A gente fala do ciclo do agro desde o início. Começou na pecuária, a gente fala lá do início. Tem o Castelo Garcia Dávila, que é uma das fazendas que eu já fui mais antiga do Brasil, de 1500 e alguma coisa. Já pensou? Ele era o maior pecuarista do Brasil, na Bahia. A gente fala da história do Brasil, isso está sendo guardado. Então são 10 tera na nuvem, vai custear isso. Bancar site, desenvolvimento de site. O meu custo é alto, mas eu faço. Filmagem, gravação, fora tudo isso. Filmagem, drone, eu ando com 60 mil de material. É. Meu drone quebrou, eu paguei 3 mil para arrumar. Ah, mas você ganha por isso. O YouTube não paga o que eu tô gastando. Eu pago para trabalhar no YouTube. Eu faço porque eu gosto. Alguém fala, ah, mas você ganha AdSense. Na área cultural, o AdSense é pífio. Eu faço porque é um negócio que eu amo fazer, eu gosto. E aí eu me empenho naquilo, entendeu? Para me dar sustentabilidade no projeto, eu abri um hotel. Então a gente tem o Fazendas Antigas Hotel, graças a Deus deu muito certo. Tá indo para 3 anos de atividade. Onde tá esse hotel? Tá na região da Serra do Rio de Janeiro, em Teresópolis. E graças a Deus a galera gosta. A gente passa de mais de 120 comentários no Google, todo mundo 5 estrelas. E não é porque o hotel é perfeito, porque não é perfeito, é uma fazenda de 1830. Mas o aconchego que ele vai ter, ele vai se sentir em casa, vai conhecer a gente, vai ver a sede do projeto com mais de 50 quadros de fazenda esparramado por dentro da casa. Então dentro do seu hotel eu consigo ter acesso a todo esse material que você tem aqui. Todo esse material, inclusive livros, QR Code para você navegar naquilo. É uma volta ao passado. É uma fazenda com várias dentro. Que bacana. Agora, a história dessas fazendas, como você está falando, a história do Brasil, você está falando de uma fazenda na Bahia, é isso? De 1500? É, do Castelo Garcia Dávila. Nos anos 1500 ali. As grandes casas, as grandes sedes de fazendas históricas, coloniais e tal, elas estão mais aqui na região leste do Brasil, né? Se for mais para o centro-oeste, evidentemente era tudo fechado ainda, mas as grandes estão aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, isso aí, é isso? Isso aí. Agora, isso não tende a desaparecer? Tende a desaparecer. Na verdade, você não faz uma fazenda antiga de novo. Então, o que tem e está se perdendo, acabou. Por isso que tende a desaparecer. Muitas estão sendo preservadas? Graças a Deus, muitas estão sendo preservadas. Alguma com uma consciência muito grande de preservação, outras menos. Mas estão sendo preservadas, muitas dessas. O que eu falo, que eu estimo, é um chute, que no Brasil deva ter mais de 6, 7 mil fazendas históricas. E eu falo isso com base no que a gente já tem de catálogo e já tem de expectativa de encontrar aí pela frente. Aí, por exemplo, Minas Gerais tem uma fazenda em cada esquina. Mas sem dúvidas que a nível Brasil, de imponência, suntuosidade de fazendas, o ciclo do café ele foi fortíssimo. Então, você pega palácios rurais no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, alguma coisa no Espírito Santo, mas especialmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem a Fazenda do Secretário, que é a capa do livro. Rapaz, essa fazenda, ela é uma preciosidade, né? Dona Marta, que é a proprietária, é uma amiga nossa e hoje ela é uma parceira nossa, porque a gente, inclusive, vai ter um passeio agora no mês de maio lá. A gente organiza tour por essas fazendas também. E a gente vai ter um passeio lá, ela estava até fechada para visitação, a gente consegue fazer essas pontes e são palácios. A Fazenda do Secretário, você vê um estilo linda, né? O clássico. Aí você tem a Fazenda do Paraíso, né, da Simone e do Paulo, que são belíssimas também, do Visconde do Rio Preto, que inclusive faleceu no dia da inauguração da fazenda. Caramba. Teve um mal súbito. Então,
A suntuosidade você vai encontrar mais nessa região do sudeste nosso. Mas exemplares de fazendas históricas você vai encontrar no Brasil inteiro. Charqueadas no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina a gente encontra o Corredor das Tropas. Gente, o Brasil inteiro tinha que conhecer o Corredor das Tropas. Você já ouviu falar? Não. O Corredor das Tropas, Rafael, ele é uma região que parou no tempo. É impressionante. Por quê? Era o corredor dos tropeiros, que eles iam de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, em São Paulo, negociantes e tudo. Iam com mula, levando muitas vezes mantimento, ou então porcos. Às vezes ia levando 200 porcos. Porco levava na estrada também. Era estrada tocando. E lá você encontra intactos corredores feitos de pedras, que são as taipas. Mas corredores, você encontra 8 quilômetros de corredor preservado. Você anda no meio do nada. Você consegue imaginar hoje um lugar que você anda 100 quilômetros sem ver uma pessoa? Não. Pensa no Brasil, um lugar que você vai e anda 100 quilômetros sem encontrar uma pessoa. Eu desafio alguém a falar. Mas o quê? Uma estrada? Uma estrada, chama Coxilha Rica, no meio do nada. A gente já fez 3 passeios pra lá, o pessoal volta de lá falando assim, como é que o Brasil não sabe disso? Já tivemos reportagens igual de Globo Repórter lá, uma coisa fantástica. Só que é pouco falado, é uma região. E ainda tem fazendas históricas. Então você vem andando naqueles caminhos impressionantes, aqueles corredores de pedra no meio do nada, que você voa com um drone, você fica impressionado, aquilo desce morro e sobe morro assim, ó, e você cavalga a cavalo no meio daquilo e chega numa fazenda histórica fantástica, Fazenda São João. Tá, essas paredes que você está falando, era o caminho onde entrava os animais para ser conduzido. Para ser conduzido e não se desviar pelo caminho. Tá, e ele liga de um ponto ao outro só, não tem no meio do caminho. No passado ele era compridão, mas hoje muito se perdeu. Claro. Então hoje você tem trechos do corredor preservado. 2 quilômetros, 1 quilômetro, 7 quilômetros, você tem trechos, entendeu? Tá, isso é feito de quê? De pedra com... São muros de amontoado de pedra. Então é um muro da sua altura, que é pedra sobre pedra. Então é uma coisa maravilhosa. Imagina. É uma região farta de pedra. Então eles iam, além de liberar o caminho com pedra, porque o animal não vai se machucar, eles iam fazendo os muros. É um crime lá você chamar de muro, eles chamam de taipa. Você chega lá e fala assim, que muro de pedra bonito, você leva uma bifa lá, você leva uma taipada. Mas lá é taipa, entendeu? E o que é a taipa? São muros de pedra. Então, só que é coisa linda, rapaz. Se o pessoal tiver curiosidade aí, entra no canal, coloca assim. Você tem imagem pra gente colocar pra ilustrar aqui na gravação? Tem imagem, vou mandar pra vocês. A gente vai colocar aqui pra mostrar. O pessoal vai ficar maluco. É um lugar que parou no tempo. Você vê, ó, Fazenda São João, Fazenda e qual região que tá isso, de Santa Catarina? Lages, Santa Catarina. Entendeu? Mas região do Capão Alto. Ao redor disso tudo tem o que ali? Olha, você tem, por exemplo, gado. Lá você tem o cavalo crioulo lagiano, que é o cavalo crioulo, que é um cavalo forte. A gente vê lá, inclusive lá é tão lindo que você chega em lugar que você vê numa natureza assim que parou no tempo, que você chega num lugar descampado, que não vê uma cerca, não vê nada, e uma água no meio assim de um açude maravilhoso, natural, e 3, 4 cavalos se banhando ali, crioulo. Aquela cena de filme. Eu vou mostrar pra vocês aí. Vamos colocar aqui na tela. Uma coisa impressionante, o lugar é lindo. E aí você pega Fazenda São João, Fazenda Igrejinha, Fazenda Tijolim, umas fazendas que parou no tempo lá. Impressionante e cheia de história. Certo, mas elas não são produtivas hoje? São produtivas no gado. Hoje você vê ovelhas, você vê a Fazenda Bela Vista, por exemplo, você chega lá, tem muita ovelha, criação, o senhor ainda chama, vem aquilo tudo, uma coisa mais linda. Então, você tem a parte forte, por exemplo, você vai para Charqueadas, a gente visitou agora a Estância da Gruta, né? São uns queridos os proprietários, a gente boa demais. São fortíssimos na criação dos brangos. Você recebe gente aqui muito entendida do assunto. Eles são fortíssimos na criação, uma propriedade enorme em área de hectare e também na plantação de arroz. Então a gente pega propriedades desse tipo no Rio Grande do Sul e você encontra, por exemplo, os mineiros nos engenhos do Nordeste. Você vê lá fazendas preservadas, que lá são os casarões de engenho, que é a casa grande que a gente fala, preservados no meio de plantação de cana. Como você encontra hoje em São Paulo também, muita área de cana e por aí vai, né? Agora, quando você tem uma fazenda que foi, uma casa que foi tombada como patrimônio histórico, de quem é a manutenção? É do proprietário? Ela fica aberta para visitação? Como é que funciona para o dono da terra quando a fazenda, a casa é tombada? Você quer a parte bonita e a teoria ou você quer a prática? Quero tudo. Quero saber de tudo. Porque na parte bonita, na teoria, um patrimônio tombado, ele é para proteger o patrimônio do tombamento. Então ele é tombado, passa por um processo, inclusive quando você inicia esse processo, ele já
ele já está passível de preservação. E o dono não precisa iniciar. Você pode iniciar um processo de tombamento da casa dele, da minha. É assim. Lógico que tem um processo nisso. Só que dentro dessa realidade do tombamento, a partir do momento que você começa a fazer meu patrimônio ou um patrimônio é tombado, na teoria os processos são muito claros e preservacionistas. Na prática isso não acontece. Na prática você não tem o menor incentivo. Quando o seu patrimônio é tombado, ele tomba. E aí aquela área não é mais sua? É como... Ela é sua, mas, por exemplo, você vai mexer no telhado. Você pede benção. E você tem que fazer uma apresentação de um projeto para mostrar como que você vai fazer. Existe uma fiscalização na execução. Você tem que ter um engenheiro que vai autorizar e vai fazer aquilo. Só que você está numa fazenda que está lutando para ficar em pé. É muito bonito você fazer isso quando você tem uma empresa que vai botar 1 milhão lá e vai restaurar ela. Certo. Agora, quando é o próprio proprietário que está a duras penas tentando fazer aquilo ficar de pé, você falar que ele tem que fazer aprovar um projeto e ir atrás de um engenheiro fazer isso para arrumar um telhado, para tirar uma goteira, não faz o menor sentido. Só que, vocês me perdoem, se você que está assistindo a gente aí não concorda, não tem problema. Não tem problema. A democracia é isso. Eu falar um negócio e ter liberdade para falar e você poder falar outro, né? O problema. Exatamente. Mas na prática, infelizmente, a gente brinca no bastidor, que brinca com um assunto sério desse, nem sei se é essa a melhor palavra, mas o tombamento tomba. Entendeu? Você tomba uma fazenda, você tem grande chance dela tombar. Você pega, rapaz, você tem no centro do Rio de Janeiro lá, não é bem no centro, mas você tem a fazenda da Taquara, uma fazenda belíssima que o proprietário faleceu recentemente, até pouco tempo estava na mesma geração, uma coisa fantástica. Ouvi dizer, mobilizei até para isso não acontecer, que a prefeitura queria desapropriar para fazer um parque. Sendo que tem mais de 10 fazendas que pertencem à prefeitura que está caindo. O cara quer ir lá pegar uma que o mobiliário original tá dentro da casa para fazer o quê? Um parque? Porque é numa área nobre de Jacarepaguá. Rapaz, vai tomar banho. Larga isso aí com o proprietário que tá cuidando a duras penas, tá conseguindo manter a história de pé. Não mexe com isso não. Eu não apoio, eu apoio sim. Se a pessoa vier com a ideia de tombamento e já com um projeto de manter aquilo. E um projeto que seja sustentável e tenha obviedade nele, né? Exatamente. Você não pode... Nossa, vamos fazer uma coisa... Porque é o seguinte, pelo que eu vejo, o tombamento pro proprietário hoje não é péssimo. Péssimo negócio. Péssimo negócio. Péssimo negócio. Ah, você tá assistindo aí e não concorda. Problema é seu. Na prática é um péssimo negócio. A pessoa que fala que tá concordando é que muitas vezes ela não vive aquela realidade. Hoje eu moro numa fazenda de 1830, cara. Eu arrumo minhas telhas. Eu arrumo meu telhado. Eu não deixo entrar goteira. Então, uma fazenda dessa, você já trocou esse telhado pra um... Tá original. Original? E como é que faz com goteira? 200... Goteira é minha amiga. A gente olha, maritaca, é lixo. Na última vez, 60 filhotes minha fazenda produziu. Maritaca é um problema? Maritaca no telhado. E eu não tenho o que fazer. Elas são lá minhas amigas. Eu não tenho o que fazer. Tá no telhado. A gente não deixa goteira e você tem um sócio, que é o cupim. Cupim é seu sócio. Você imagina, tem gente que tem cupim em casa com armário. Imagina uma fazenda que dentro do muro ela tem madeira. Que dentro das paredes tem madeira, é pau a pique. Cupim é seu sócio. Então a gente anda o tempo inteiro atento, onde tem foco de cupim. A gente vai lá e... A última mesmo, empresa que foi lá, uma fortuna, mais de 10 mil. Você não pode simplesmente pegar uma telha moderna agora, que não vai te trazer problema de goteira, e colocar nela. Você pode, que ela não é tombada. Ah, tá. Mas é ridículo. Assim, tem dono de fazenda que fez isso. Eu tô falando ridículo, a minha visão. Então, por exemplo, um piso de assoalho, por exemplo, que naquela época usava o quê? Qual madeira que usava? Peroba, você tem mais... até já vi essas madeiras mais escuras, até jacarandá, aí eu já vi. Então, hoje em dia, se você precisar trocar um piso de uma casa dessa, você não vai achar madeira dessa para comprar. Só de demolição. Só demolição que você pode usar. Aí, ou então você vai ter que, igual já aconteceu, da pessoa trocar e botar piso. Você chega lá, tem um piso. Tirou a madeira toda. Mas aí, coloca sei lá, porcelanato, qualquer coisa. Já vi. Por isso que no início eu falei com você o quê? Às vezes você vê reforma, legal. Às vezes você vê restauro. E às vezes você vê mal reforma. O restauro e a reforma são diferentes. O restauro você tenta seguir a originalidade. Mas eu entendo, tem gente que não vai... Pô, a pessoa tem condição de reformar, mas não tem condição de trocar madeira. Você vai comprar? Quanto que é uma peroba rosa, rapaz, pra você botar? Vai pagar as casas são enormes, né? Os caras antigamente arrancavam de graça. Hoje você não faz isso. Você tem que pagar. E é caro. Então, beleza. Se não deu pra restaurar, não. Então, paciência. Vai trocar e vai botar o que você tem condição de botar. Agora, se ela é tombada, você não pode fazer isso. Aí você tem que botar madeira. Mas o dinheiro vem de onde? Quando você tem um projeto como o seu sustentável através de um hotel, você consegue investir tentando buscar um retorno. Exatamente. Mas pro cara só para manter ali é complicado. Exatamente. Eu tenho certeza, por exemplo, que as minhas paredes têm pinturas. Que ao longo dos anos ficou feio,
vão renovar proprietários passados, meteram tinta por cima. Existe um trabalho de prospecção, de decupagem, de você, com um bisturizinho, tirando a tinta por cima e tornar a pintura de volta. Vai fazer isso? Vai. Quanto que é? Pra eu botar 6 homens numa sala com bisturi arrancando tinta. Nossa, imagina. É uma fortuna. Existem projetos que são belíssimos, mas não se sustentam, a não ser com uma iniciativa privada que queira fazer um investimento, ou então projetos de lei Rouanet, por exemplo. Mas infelizmente, muitas vezes você tem que ter uma indicação, alguma coisa. A gente mesmo tem um projeto de lei Rouanet que até hoje, esse ano, eu perco e não consegui patrocínio para fazer um livro de fazendas nacionais. O livro vai custar R$400 mil. Ah, é um valor alto? Para mim. Para botar num livro. Esse eu botei quase 200. E foi iniciativa própria. Agora, para uma empresa, botar 400, rapaz, o que é isso? Não estou conseguindo. Então, agora a gente perde esse ano o direito de captar. Ele decai, né? E aí eu perco, eu gastei quase R$15 mil aí. Vou perder. Para poder se cadastrar, para poder receber esse dinheiro, não conseguiu. Não consegui. Não consegui. Então, não é só você se cadastrar e estar apto e legal. Você tem que ter o QI, quem te indica. Se você não tiver, não adiantou nada. São as dificuldades aí que a gente tem. São normais, né? Agora, cada fazenda dessa tem uma história em particular. E você tem acesso a todas as histórias. E são histórias que devem ser são fantásticas, cara. Ó, isso eu falo com a minha esposa, né, que tá aqui. O projeto é meu e da minha esposa, a Tati, roda comigo todas essas fazendas. E eu falo que a gente tem um privilégio de rodar, porque você pensa, você pode rodar o Brasil inteiro. Mas às vezes, eu tô dando um exemplo, às vezes você fica muito em hotel. Você não vive a cultura local num hotel. É muito difícil. Ainda mais na correria que é a minha. Chega num dia, vai embora no outro. A última expedição nossa, a última não, a maior foi a última grande expedição, porque a gente faz pequenas expedições, mas a última grande que durou 4 meses, a gente saiu de Amarok, do Rio. Eu já sei que você é André Amarok. Vamos dar uma volta na Amarok na V6. Você não andou na nova ainda, né? Não, a minha é 2014. Então tá bom. Não, calma aí. Você vai dar uma volta na nova. Agora você vai ver como é que é. Eu quero dar uma volta e continuar com ela, hein? Vai continuar. Aí você faz a expedição? A expedição, nós saímos do Rio e fomos até o Rio Grande do Norte. Filmando fazenda daqui lá. Foram 80 patrimônios filmados nesse período de 4 meses de expedição. E eu comecei a falar isso porque a experiência que você tem dormindo na casa das pessoas é fantástico, eu durmo nas fazendas. Então, quando você... Que não é hotel, é uma casa que vai te ceder um quarto ali como um Airbnb. A fazenda me recebe e eu durmo como um convidado da casa. E ela quer fazer a comida dela mais típica, a receita da avó. Meu irmão, primeiro que eu já vou sair num peso, voltei em outro, porque não tem jeito. E segundo, que a gente vive a realidade da cultura local, e isso não tem preço, porque eu não conseguiria de outra forma viver isso. Isso é muito difícil. Porque a gente se hospeda dentro da casa da pessoa e vivencia o que ela come, a maneira dela falar, dela vestir. Porque o Brasil é rico, né? Culturalmente falando. Uma dessas histórias curiosas, por exemplo, a gente visitou uma fazenda em São Paulo, Fazenda Rio Claro. E aí eu posso falar uma história bonita, porque no passado, uma índia foi capturada na fazenda. E essa índia casou com o capataz da fazenda. Imagina, ela foi capturada da tribo dela na época, porque os proprietários saíram para fazer uma caçada, encontraram, teve briga de índio com eles e eles capturaram ela. Ela foi ainda jovem. Ela dava comida dos escravos, né, essa índia, na época. E hoje, a dona da casa é uma descendente da Índia. Caramba. E ela falou chorando no vídeo assim, onde minha avó foi escrava, eu sou a dona. Olha como é que o mundo dá a volta. Que bacana. A avó dela era, a bisa dela lá atrás, era essa índia que foi capturada na fazenda. Então são histórias que, pô, você vê a proprietária emocionada numa casa com pinturas do Villaronga. Villaronga, um pintor espanhol fantástico, que andou pelo Brasil pintando alguma dessas fazendas. Pô, você vê a proprietária contando uma história dessa, é fantástico. É uma emoção que passa. Então, isso é um pequeno exemplo de muitas histórias que agora, a gente ouve, expedição é você com a sua esposa, a sua equipe, para fazer. Esposa. Tá, isso aí não tá aberto a gente fazer quero fazer um tour aí com você de 15 dias visitando fazendas. Não. Existe isso ou não? Existe. Eu faço um roteiro personalizado. Eu quero eu e minha esposa fazer um roteiro. Eu faço. E isso eu já faço, isso já acontece. A pessoa entra em contato e organiza. O último, por exemplo, eu fiz para um casal do Mato Grosso. Eles rodaram 15 dias o Vale do Café visitando fazendas. Eu organizei desde onde ele ia dormir, ficar. Eu faço como se fosse uma agência de viagem. A gente tem até um KNAI para isso. Então eu faço isso de forma profissional, um roteiro para lá. Mas eu não estou presente, tem um guia e tal. Mas eu organizo tour onde eu sou o guia junto com um parceiro, geralmente. E a gente visita. Então, por exemplo, a gente tem agora um em maio, 17 de maio,
que a gente visita as fazendas do Vale do Café. Vamos visitar a fazenda do Secretário, fazenda do Paraíso, Mulungum Vermelho, a gente visita algumas fazendas. E aí eu acompanho junto, a gente dorme no centro de Vassouras, que é uma cidade do café, né, o berço do café ali no interior do Rio, e dali visito as fazendas. É um tour. Mas essas expedições, ele não roda comigo. Mas, por exemplo, eu passei por Pernambuco. Filmei muito. O Pernambuco foi o estado, depois do nosso aqui, que eu mais filmei engenho lá. Visitei muitos engenhos. E aí, como eu explorei muito e conheci a região, fiz parceiros, eu organizei um tour lá enquanto eu estava lá. Então eu sabia que eu ia viajar para o Rio Grande do Norte e voltar. Nesse caminho eu agitei um tour e a gente fez um tour. Então não é comum andar comigo fazendo. Mas quando a gente chega num lugar, igual eu fui para Laje, Santa Catarina, na Coxilha Rica, que eu te falei dos corredores, a gente já fez 3 passeios na Coxilha Rica. A gente vai e fica 4 dias lá, anda a cavalo nos corredores, visita as fazendas. É um tour gastronômico, passeio a cavalo e junta história. Então é um passeio perfeito. O Brasil é um continente, né? É impressionante. Porque tem várias culturas espalhadas, você deve viver isso aí na pele mesmo. É muito legal. A gente comida, estilo de vida, tudo, né? Tudo. Aí muda o jeito de falar. Muda, você vai num estado, às vezes a pessoa é bem mais reservada, aí você chega no outro estado, o cara passa a te dar até um tapa na cara de tão próximo, vem cá e tal, já te dá um abraço, parece que já te conhece. É muito diferente. O Brasil, ele consegue, ele é gigantesco, né? Ele consegue ter quase que um dialeto diferente de uma região para outra, né? É muito bacana a gente ver isso, né? Essa riqueza cultural. E qual que é a grande dificuldade que essas pessoas, proprietários, estão tendo hoje? É simplesmente a manutenção disso aí? Basicamente. Você teria uma proporção assim, tipo de, sei lá, não precisa dar percentual certo, mas que de casas que continuam mantendo mais próximo da originalidade, de outras que já mudaram completamente? Rapaz, se você pegar uma casa assim, bem original, são mais raras. Você vê muita que já teve intervenções. Só que muitas intervenções leves. Então, por exemplo, das que eu visitei, talvez 5% disso estão bem originais. Aquela que você entra dentro e parece que o barão vai sair na outra porta e vai te receber. Que você fala assim, meu Deus, que você abre gaveta e acha o pente. Sabe essas coisas? Que você fala assim, cara, da onde saiu isso? Tá tudo ali. Geralmente esse tipo de fazenda é porque ficou na mesma família. Vou destacar uma aqui. Existe uma fazenda em Belmiro Braga, do Sr. Maurício, um querido. Inclusive um abraço aí, se o Maurício estiver assistindo a gente aí, o pessoal do Edinho, que é a hospedaria em São José das Três Ilhas. São José das Três Ilhas, um vilarejo pequeno, tem uma igreja gigantesca, uma catedral quase, toda feita de pedra por escravos. E é um vilarejo daquele romântico, com casas coloniais, chão de pedra, paralelepípedo. E tem a hospedaria do Edinho lá, se você procurar aí, você vai achar. É um lugar que eu recomendo todo mundo ir, que é maravilhoso. Lá tem uma fazenda que chama, em Belmiro Braga, que chama Fazenda do Sr. Maurício. Rapaz, o Sr. Maurício, eu brinco que ele é um barão vivo. Ele é o último barão. Porque ele é um lorde, descendente dos 2 barões lá que tiveram a ver na família, Barão das Três Ilhas. E ele conta a história dos parentes, né? Ele vive aquilo de verdade, ele mora na fazenda. E a fazenda tá tudo lá, cara. Rapaz, é impressionante, tá tudo lá. Louça, tá tudo lá. Pra você ter ideia, coisa que eu nunca vi em fazenda nenhuma. Na capela lá tem uma ermida dentro. Uma capela daquela folheada a ouro, uma coisa fantástica. Quando você entra dentro, você vê que nos pés das santas tem um emaranhado de galho. E aquilo me chamou a curiosidade. Você vê nitidamente que aquilo é um troço muito antigo. Um emaranhado de galho, assim, nos pés das santas. Tipo uma galhada, igual um ninho. Como se fosse um ninho mais redondo, como se fosse uma auréola de anjo, assim. Sei. É assim que fala mesmo? É, né? Deve ser. Que é uma coroa de grinalda. E eu fui saber, era a coroa das escravas que casaram ali. Meu Deus. Elas depositavam no pé da santa a coroa de grinalda, eram devotas ali para ter um bom casamento, para ter felicidade e tal. E depois estavam no final do casamento a grinalda delas, né? Ó, aquele tipo de uma coroa de ramos. Certo. No pé da santa, e aquilo tem umas 4 ou 5 que tá lá até hoje, cara. Onde você vai ver um negócio desse tão original desse jeito, você não acha. É porque ficou sempre na mesma família e o Sr. Maurício está lá guardando aquilo até hoje. São histórias assim que a gente fala, rapaz, isso são raros. Por isso que eu falo, talvez 5% das que eu já visitei são nesse nível de preservação. Mas muitas que já foram, a Fazenda do Secretário, é linda, Dona Marta cuida com muito carinho. Ela sofreu
pequenas e necessárias intervenções. A gente tem fotos que você ia ficar impressionado de ver, o pessoal que está assistindo e quiser ver, chama Mark Ferrez. Pertence ao IMS, Instituto Moreira Salles, essas fotos pertencem a eles. E aí tem um vídeo fantástico, se você digitar aí Mark Ferrez no YouTube, você vai achar um vídeo onde ele visitou fazendas de café e tirou foto dessas fazendas no período da escravidão. Então são fotos reais das fazendas com escravos trabalhando. E fotos em altíssima qualidade. Como isso? É impressionante, inacreditável. Inclusive, posso mostrar para o pessoal? Uma das fotos dele que a gente colocou aqui no livro, olha que legal. O pessoal vai ter uma ideia aí do que eu tô falando, né, na prática. Fazendo um merchan aqui já de uma vez também, tá vendo? Pode fazer, a casa é sua. Olha aqui. Olha o nível, o detalhe visual que a gente tem. Como é que foi feita essa foto há Rapaz, 100 anos, mais de 100 anos, né? mais de 100 anos, 150 anos atrás. 150 anos atrás. Como é que foi feita uma foto? 130 anos atrás. Ele tinha um aparelho que era quase do nosso tamanho, com um tripé, daqueles que se entrava dentro. Sei. Bota um pano por trás da cabeça, era nesse padrão. E ele registrava. Eu tenho foto desse equipamento dele. E como você conseguiu ter acesso a isso? Então, é disponível. Se você entrar no site do IMS, você consegue... Hoje, pesquisando na internet, você acha muita coisa. Se você entrar no site deles, você consegue visualizar essas fotos reais. Isso eu acho impressionante. Você consegue fazer um paralelo. Por exemplo, eu achei fotos da fazenda do secretário, cara, com um escravo em pé na porta, assim. Caramba. Impressionante. Não é do Mark Ferrez essa, mas eu achei. É coisa que você olha e fala assim, caramba, cara. Você queria apertar um botão e voltar no tempo para ver um pouco aquela realidade, como é que era o plantio do café. Eles plantavam... É interessante a gente saber tudo o que aconteceu, o que viveram esses escravos, o que passaram, o sofrimento e tudo mais, pra gente entender o que acontece até hoje em dia, né? É verdade. A gente fala que quem não conhece o passado, o futuro se torna pequeno. Porque o passado faz parte da nossa história. E tem gente que fala assim, tudo que é de escravidão tem que apagar, tem que derrubar, tem que... Primeiro que você vai derrubar metade do mundo. E segundo, que o ser humano é tão ruim que é capaz de fazer de novo se a gente apagar e esquecer o que aconteceu. Porque o ser humano ele tem uma arte de esquecer as coisas e repetir aquela atrocidade. Então, a gente faz questão de falar, não com orgulho do que aconteceu, mas para que isso nunca mais se repita. É um processo de conscientização. E muitas das coisas a gente está enaltecendo essas pessoas que com muito suor ali, muitas vezes sangue, fizeram essa história que a gente tem do nosso passado. Construir o Brasil. Construir o Brasil. Ajudaram a construir o Brasil. Exatamente. Você estava falando aqui dessa questão dessas fazendas que são quase que intocadas, né, do patrimônio que vinha lá de trás. Mas não é fácil para o cara, já falamos isso aqui, mas não é fácil para o cara manter tudo isso. Né? Você acha que hoje, economicamente, a parte de turismo tem um aceite legal para quem tem uma fazenda dessa e usar isso como forma de renda? Tem um aceite legal e eu sempre falo pro pessoal que é possível essa sustentabilidade pelo turismo rural, ou dependendo do tamanho da fazenda, você pode ativar economicamente essa parte do agro e a região que você está, né? Cada região vai ter uma coisa diferente economicamente falando, ou que ela é mais propensa àquela área. Então é possível você ter uma fazenda dessa e economicamente manter essa fazenda com ideias que sejam visando essa sustentabilidade. Vou te dar um exemplo. A gente tem aqui uma fazenda belíssima, que inclusive está também um exemplar aí, uma foto dela aí no livro, que é a fazenda de Santa Gertrudes, que fica em Santa Gertrudes, perto de Rio Claro, São Paulo. Rapaz, essa fazenda há mais de 20 anos que eles realizam casamentos. Hoje os proprietários são amigos lá, eu considero, né, os boteiros, né, especialmente o Luiz Felipe, que eu falo com maior frequência. E a fazenda recebe casamentos e eventos há muitos anos. Inclusive, você encabeça muitos leilões aí, né? Lá, eu tive a oportunidade de encabeçar um leilão dentro da fazenda, mas um leilão de peças de época. Foi interessante porque quando eu visitei, tinha um braço da fazenda enorme lá que a gente não visitava. E uma ocasião que eu retornei à fazenda, o proprietário foi me mostrar. E quando eu entrei, meu amigo, a gente encontrou cada coisa lá. Um braço do quê? Da casa? Da casa. Uma área da casa que a gente não entrava. Uma área enorme da casa que a gente não passava, tinha uma porta dali pra frente e não entrava. E ele falou assim, eu vou te mostrar aqui o que tem, você vai ver. Rapaz, eram caixas e caixas, imóveis e quadros e tudo da fazenda. Por quê? Gente. Fazenda há 20 anos que realiza casamentos, eles tiveram que tirar, tá na mesma família desde sempre, lá pertenceu ao Conde de Prates, uma fazenda riquíssima. E a gente tá aqui em São Paulo, rapaz, eles tinham propriedades enormes aqui em São Paulo, os casarios, muita coisa legal, riquíssimos, né? Nessa fazenda, tava tudo lá, cara.
guardado em caixas. Então eu falei com ele assim, uma coisa que me chamou a atenção, que ele mostrou uma cadeira, se ele estiver assistindo aí vai lembrar disso, ele mostrou uma cadeira e falou assim, rapaz, essa cadeira eu reformei ela 20 anos atrás, ninguém viu, ninguém sentou, e eu já preciso reformar ela de novo. Mostrando que, rapaz, ele guardou aquilo, ninguém nunca viu, aquilo estava fechado, porque não ia voltar, porque faz evento a fazenda. Então a fazenda, ela é mobiliada, ele montou, mas como ela tinha tudo, muita coisa estava guardado lá. E meu amigo, falei com ele assim, as coisas estão se perdendo, estão estragando, estão rasgando, estão quebrando, naturalmente. Imagina, 20 anos guardado e entrando um, entrando outro, abre uma caixa. E eu falei com ele, por que você não vende isso para uma pessoa que vai cuidar? Por exemplo, hoje eu tenho na minha fazenda, que está aqui até, uma cuspideira do Conde Prates, que eu adquiri no leilão. E eu guardo ela e conto aquilo para todo mundo que visita a minha casa, eu conto aquela. Ou seja, eu estou dando vida aquele objeto da Fazenda Santa Gertrudes e cuidando. Cuspideira de cuspir mesmo. De cuspir mesmo, a cuspideira antiga. De mascar fumo e cuspir ali. De mascar fumo, eles usavam muito... É do quê? De cobre? Essa cuspideira é de louça e ela é feita, ela é inglesa. E ela é portátil. O Conde fez para ele. Você sabe que a cuspideira, ela tinha uma função ali, tanto social... Porque cuspir era socialmente bonito. Hoje tem pai que corrige filho. Você não cospe? Lá na fazenda eu já vi isso. E na época cuspir tinha sua beleza. Porque se você cuspia muito bem é porque você frequentava muito ambiente social. Então você era da high society, que você cuspia muito bem. Você usava o fumo de rolo, né? Você mascava o fumo, você usava o rapé. Mas então, tinha... os amigos que mascam fumo aí estariam chique hoje, né? Estaria chique, aquele paeiro, ou então aquele fuminho. O Copenhague. O Copenhague ia estar na estica na época. E uma função... Numa negociação, você faz ideia do porquê que uma cuspideira era importante na negociação? Não faço ideia. Na época, você ia comprar minha saca de café. E aí você chegava lá e falava assim, ó, gostei, quer quanto, negociável, eu vou pagar em 30, 60, 90. Na hora da gente selar o acordo, eu ia pedir que você cuspisse na cuspideira, porque se você cuspisse e tivesse sangue, você tinha que me pagar à vista que você era tuberculoso. E o tuberculoso não vai pagar 3 prestações, porque ele pode morrer antes. Olha então, isso, era um exame prático da época. Se tivesse sangue, você ia pagar à vista. Você pode levar meu café, mas você vai levar à vista, você não vai levar parcelado. Parece uma bobeira, quanta história, mas que na época tinha uma função numa negociação. Ou seja, para finalizar o negócio do leilão, eles toparam, nós encabeçamos aí um dos maiores leilões já vistos de uma fazenda e de imobiliários. Só de antiguidades. Rapaz, de tudo, mas foi impressionante. Aquilo foi um sucesso, sabe, altíssimo valor em vendas do que nós estamos falando, até porque tinha muita peça que hoje faz menção à família do Banco Itaú, então a briga foi de peixe grande, né? Então eu na época eu adquiri essa daí, falei assim, se brigar eu não vou ter condição, eu fui lance único, eu falei, eu nem acredito, o pessoal não devia saber o que era, eu não tinha interesse, né? E por esse item especialmente, mas acabou que eu consegui arrematar, foi um sucesso. A gente vê as fazendas dando uma função de subsistência para elas. Então, seja com casamentos, eventos, turismo rural, que a gente incentiva muito, né, as visitações, ou mesmo hospedagens. Hoje tem muita fazenda que hospeda por Airbnb. Hospedagem é uma coisa, agora o turismo rural só de visitação é um outro formato. É um outro, mas por exemplo, tem fazendas que recebem 300, 400 visitantes por mês, cobrando R$100. É um negócio para ficar rico? Não, mas é uma forma de você manter o patrimônio. Nós estamos falando de um patrimônio que extrapola... quase que extrapola simplesmente o meu direito de propriedade, porque a história dele é a história do Brasil. Então eu estou falando em você conseguir dar uma continuidade para ele, preservando, entendeu? Agora, para montar de uma casa antiga dessa, você montar um hotel, por exemplo, sim, que é o seu caso, a arquitetura da época não permitia, não tinha suíte, não tinha, o banheiro estava longe. Como é que você fez para adequar tudo isso? Ou qual seria o segredo para fazer, mantendo a arquitetura, colocando banheiro para dentro, ar-condicionado, etc. A gente tem algumas benfeitorias que você não consegue fazer. Então, você tem 15 quartos, talvez você vai fazer 10 e 5 quartos vão virar banheiros ali. Você tem essa... Não tem como hoje você ter um hotel e não ter uma suíte. Você pode ter uma proposta diferente de hospedagem, mas você vai ter um público muito limitado. Então, você vai fazer intervenções sadias ali dentro. Você não vai, igual a gente lá, não arrancamos porta, não quebramos parede, as intervenções foram feitas, se quiser tirar, todas elas tiram. Teve parede que a gente fez de drywall,
pensando no acústico, pensando na preservação. Então você consegue fazer intervenções preservando o patrimônio. E tem arquiteto especialista nisso que pode te ajudar? Tem. O cara que quer fazer, quero fazer um hotel aqui na minha fazenda, então, um cara que saiba manter a originalidade, mas fazendo esse conforto pro hóspede? Tem arquitetos pelo Brasil. Inclusive a gente veio fazer uma palestra aqui na Mackenzie, aqui em São Paulo, de um curso que teve de arquitetura tradicional, pelo IBAT, Instituto Brasileiro de Arquitetura Tradicional. E a gente deu, uma das palestras foi nossa. E lá o público eram de designer, arquitetos, engenheiros. Então a gente viu que tinha muita gente empenhada pensando em novos projetos da arquitetura tradicional. Isso é muito legal. Mas a nível de restauração, a gente tem, por exemplo, a Cléo Tenório. Foi uma parceira nesse livro. Você viu que eu te mostrei que tem a planta baixa das fazendas? Vi. Nessa planta baixa da fazenda é um livro que trata da arquitetura imperial. Nessa planta baixa, a gente tinha arquivos do INEPAC da época que falavam essas dimensões pra gente, mas quem atualizou isso e trouxe a dimensão em 3D, quem fez tudo isso, observações ali relacionadas à arquitetura, curiosidades, foi a Cléo Tenório. Então, tem gente que fala assim, mas eu encontro. A gente mesmo na nossa página já divulgamos alguns, e eu tenho blog no meu site também que a gente traça um pouco sobre esses temas, mas a Cléo hoje no Brasil, uma pessoa que a gente confia que sabe trabalhar é a Cléo Tenório. Então, existem profissionais capacitados dessa área, entendeu? Porque é muito interessante. Você tá falando aqui, eu tô louco pra ficar hospedado no teu hotel aí. Mas vai. Já quero ver a agenda, como é que tá aí. Rapaz. Pra gente passar um final de semana lá. Porque eu acho que é um baita de um nicho de mercado. Porque se você pensar hoje no produtor rural, que tá ali trabalhando, lutando pra manter uma lavoura, manter um gado e tal, ele não consegue ter tempo hábil pra tocar um negócio desse. Às vezes é preferível até ele terceirizar, quem sabe. Também. E manter né? É uma forma de você fazer isso. Existem fazendas, hoje eu tenho conhecidos, inclusive essa semana eu estava conversando com um dono de fazenda, que ele quer buscar agora um parceiro, ele já tem parceiros para várias atividades na fazenda e a casa ficou por último. E agora ele está buscando um parceiro para dar sustentabilidade à casa, fazer um hotel, ele tá buscando isso. Inclusive a gente deve ter um contato aqui em São Paulo também, eu vou dar uma consultoria para uma empresa que está abrindo um hotel numa fazenda antiga, e eles querem a minha dica lá no sentido de justamente isso, pensando o que a gente pode fazer, o que não pode, o que deve tirar, o que você acha que tem que preservar. Igual tem gente que não entende muito, ele chega e quer trocar o telhado inteiro e fazer um telhado novo. Você mata uma casa histórica, aquela telha antiga, ela é fantástica, ela dá um ar histórico para o cenário. Quando você tira uma telha vermelhona nova lá, você tira essa característica principal ali, uma das, né? Mas a gente falando disso, de sustentabilidade como um negócio bom, hoje essas fazendas são valorizadas. Inclusive é um braço do nosso negócio que a gente vende fazenda no Brasil. E dessas fazendas que estão à venda, né, disponível, eu brinco que todo dono de fazenda vende. Eu falo assim, né, depende de você pagar o que ele pede. Então tem gente que fala, eu encontro fazendas dessa, encontra fazendas dessa à venda. Desde fazendas para você reformar até fazendas que já são prontas, você encontra. E o valor vai variar, mas eu falo assim, quanto está o metro quadrado numa região top de São Paulo? 13 mil reais, 10 mil reais, talvez 15 mil reais. Eu não sou um especialista assim no ramo aqui de São Paulo, mas o metro quadrado. Eu já vendi fazenda que o hectare era 20. Nós estamos falando de 1 metro quadrado em comparativo com 1 hectare. Mas é completamente diferente. Nós estamos falando de uma área rural e um outro urbano. Um metro quadrado no centro de São Paulo, né? Lógico, eu sei da diferença, mas é muito vantajoso. Você já ouviu, quem compra terra não erra. É muito vantajoso você ter uma fazenda, você ter uma terra, se você tiver uma continuidade para aquele projeto ali, é muito vantajoso. Eu vejo muito aqui em São Paulo fazendas que tinham sedes centenárias e tudo mais, que foi loteando, picando a fazenda. Agora que entra os herdeiros é uma coisa que vai complicando, né? E acaba sobrando uma chácara com aquela casa que se torna algo né, mais valorizado. Vai vendendo as terras em volta, só uma área pequena com a sede. Isso quando acontece, às vezes essa sede ela está muito bem localizada, geralmente. E ela vai ser vendida por um valor alto, porque é uma sede enorme, alguém que gosta desse universo ali, né? Mas é um cuidado que as pessoas têm que ter em deixar uma área, sei lá, uma área mínima ali entendeu? De uso ali para a fazenda, que dê condição da pessoa dar sustentabilidade para aquele patrimônio, que não seja só uma casa, porque senão ele vai preferir trocar a madeira pelo porcelanato, senão ele vai preferir tirar as telhas ditas feitas nas coxas por um telhado novo, para ele ter menos manutenção. E se você dá uma condição dele manter aquilo com a própria terra, tem mais chance daquilo se preservar, entendeu? É a visão que eu tenho em relação a isso. Mas acontece, tem muitos condomínios aqui na região de Campinas,
Tem. Adjacentes de São Paulo aqui, você vê muito condomínio que a sede, por exemplo, recentemente, a sede da fazenda virou a administração do condomínio. Uhum. Isso é legal. Ou seja, eles conseguiram fazer um condomínio top, de alto padrão, e a sede da fazenda virou condomínio. Como eu também já vi, uma que a sede da fazenda deixaram só a fachada, destruíram a sede inteira. Uhum. Poxa, você está fazendo um condomínio, um recurso absurdo está entrando. Você não pode criar que os próprios condôminos banquem aquilo ali, já que nós estamos falando de um alto padrão, e ser a sede e dar uma sustentabilidade legal para a sede. Salão de festa. Salão de festa, fazer uma piscinona legal no fundo e dar uma atividade legal em vez de você demolir. Eu sempre faço votos disso, né? Tem algumas fazendas que fazem alguma integração, né? Do moderno com o antigo, né? Isso deve ser bem legal. Tem. Coloca piscina, coloca uma série... Isso é bem interessante, né? Tem, inclusive a gente está agora vendendo uma fazenda na região do Rio de Janeiro, no interior do Rio, que é uma fazenda que tem 15 suítes. Rapaz, foi toda restaurada, mas toda original, mobiliário de época. E na parte externa, ela tem um galpão que no passado ele tinha função de selaria, cavalariça, ele tinha outras funções que hoje deu lugar a uma grande área gourmet e no pátio interno da fazenda uma piscina enorme, integrada com sauna, com tudo. Então você vê um negócio desse, você fala, poxa, tá errado? Claro que não, excelente. Uhum. Ele deu condição do patrimônio ser preservado, tá mantendo aquilo, a fazenda é maravilhosa. Hoje ela está sendo vendida por 24 milhões essa fazenda. Que tamanho? Ela tem uma área boa de terra. Agora de cabeça eu não me recordo, são tantas fazendas, mas eu acho que ela tem coisa de 700 hectares. Grande. Ela é uma... Se você fizer fracionar pelo valor do hectare, tá um preço interessantíssimo. Ela tem uma grande... Agora eu não me lembro de cabeça, tá? Sem problema. Posso estar falando besteira aqui, mas ela tem coisa de 500 hectares, 700, ela é grande. Eu lembro que é uma propriedade enorme, ela está bem próxima do original em tamanho. E linda a propriedade, né? Essas fazendas, quando tem alguém que gosta do universo, a gente visitou uma fazenda recentemente, por exemplo, o dono tinha helicóptero e ele gastava do centro do Rio, na fazenda, 17 minutos de voo. E eu falei com ele, e é uma fazenda no interior do Rio, eu falei com ele, você consegue aproveitar muito a fazenda? Ele, eu consigo, porque de voo dá 17 minutos. Ele falou assim, se eu estiver sentado vendo uma televisão na minha casa, da hora que eu levanto, a hora que eu sento na sala da fazenda, não chega a 30 minutos, dá uns 20 e poucos minutos. Uhum. Então você vê, é um privilégio que para quem tem essa facilidade de locomoção, mas é um patrimônio belíssimo. Eu sempre incentivo esse tipo de patrimônio, porque a pessoa vai ter uma experiência única, né, em viver numa fazenda dessa. Agora, muitas pessoas dizem que lá atrás, na colonização do Brasil e tal, muitas riquezas minerais foram embora para a Europa, né? Dizem que muitas igrejas maravilhosas em Portugal, principalmente, tudo banhado a ouro, é ouro brasileiro, né? Isso, não sei se tem controvérsia nesse sentido, mas fala-se muito disso. É isso mesmo. Agora, tem fazendas dessas, deve ter muita riqueza mineral ali, exposta ainda na própria decoração, ou não tem mais? Tem. Esse é tipo de um folheado a ouro que a gente fala, né? Umas lâminas, é um papel ali que ele tem uma folha de ouro que a gente fala, né? E não é que a pessoa vai cavar ali e vai tirar um ouro. Aquilo é irrisório em gramas de ouro, mas é uma ostentação. Para se fazer aquilo hoje ia ser caríssimo, né? Mas a verdade é que a gente, nos bastidores aqui, tava trocando ideia, o Thiago ainda falou que uma fazenda da família dele, eles foram cavar lá no porão e o muro da senzala, quando caiu um monte de moeda de ouro junto. Isso a gente vê histórias dessa por todo o Brasil. Tem bastante disso? Por todo o Brasil. Algumas lendas, outras muito verídicas. Riquezas escondidas no chão? Escondida no chão. Inclusive, a gente visitou uma fazenda e muitas dessas que acontecem, eu não posso falar nome da fazenda. Claro. Porque o proprietário conta em confidência aquilo, porque ele não quer exposição. Porque hoje, do jeito que tem maluco, as pessoas vão lá e vai querer quebrar, vai querer achar. Cavar, etc. Mas, por exemplo, a gente visitou uma fazenda no Nordeste que o proprietário quis fazer no estacionamento um prolongamento do estacionamento. E aí contratou um maquinista. E o maquinista foi para ali trabalhando, já tinha uma semana que estava fazendo aquele prolongamento. Daí a pouco o maquinista chegava muito cedo, numa época, num período do ano, que o Nordeste, que quando dá 5 e pouco da manhã tá claro já, 5 horas da manhã tem luz do dia. O cara chegava bem cedo, porque era muito quente, ele parava mais cedo. Diz ele que quando estava deitado umas 7 da manhã, a máquina parou. E ele, por que essa máquina parou? Parou e não ligou de volta. Ele chegou lá, ele encontrou a máquina sem operador. Aí ele achou estranho aquilo, falou, deu um problema, o cara foi embora. A máquina passou lá o dia, lá no final do dia, veio o dono da máquina. Falou assim, você fez contato comigo aí, eu tentei localizar o operador, não consegui. E ninguém achou o cara. A máquina estava trabalhando,
O sistema de controle que viu que ela parou, é isso? O barulho. O proprietário ouviu que o barulho da máquina cessou. Tá. Aí ele foi lá, passou uma meia hora, ele olha, essa máquina não liga de novo. Tô pagando a hora da máquina. Foi lá ver, chegou lá, não tinha operador. Pensou, estragou a máquina, o cara teve que sair, alguma coisa. Certo, agora entendi melhor. O proprietário chegou de tarde, nem ele encontrou o operador. E aí ele virou e falou assim, rapaz, não achamos o operador. E aí quando eles foram ver onde a máquina estava parada, no dente da máquina onde cava, tinha uns pedaços de jarro um pedaço de vaso de barro quebrado e uma moeda. E a lenda conta no Nordeste que quando você acha uma botija, você tem que largar uma moeda no lugar, senão você vai perder tudo que ele pegou. Ou seja, até hoje eles falam, o cara achou uma botija e roubou. E foi embora com a botija. O que é a botija? Uma botija é um vaso de barro com tampa lotado de moeda de ouro dentro. Caramba! E as botijas, por que se enterravam as botijas antigamente? As botijas, né? Porque você não tinha banco, então você guardava o seu dinheiro. E aí você chegava, de repente, alta madrugada, ou em horário que estava todo mundo trabalhando, enfim, algum horário determinado, perto da casa, você enterrava aquilo e tampava para ninguém descobrir. Quem que vai achar um negócio enfiado num buraco? Só que se você não contou para ninguém, você morreu, quem que vai achar aquilo? Nunca mais acha. Ou nesses casos. E aí, a lenda conta que se você achar, você tem que largar uma moeda no lugar. E eles lá contam que o operador nunca mais apareceu. E eu fui com a Tati, o cara falou assim, ó, isso fica em tal lugar assim assado. Acredite se quiser, eu fui com um detector lá. Inclusive, eu tenho um detector que eu tenho uma parceria com a Metal Gold e eles vendem detector de todo tipo no Brasil. Isso cresceu muito no Brasil procurando detector. Por isso que eu falei que é confidente, porque hoje qualquer um tem um detector. E aí você fala que em tal lugar tem tal coisa, você criou uma desgraça para aquele dono de fazenda. Entrar gente passando. Já era. Por isso que eu não falo localidade. Eu e a Tati fomos, passamos o detector e por um acaso, na tampa da botija, o cara usou um metal para fazer um adorno. E eu achei a tampa da botija 10 anos depois do ocorrido. Ah, você teve nessa mesma propriedade? Eu tive nessa propriedade. O dono me contou essa história. E nunca localizaram esse cara com essas moedas? Nunca localizaram esse cara. Ele desapareceu com essas tidas botijas. E eu encontrei a tampa da botija, cara. Ela era bonita, né, Tati? Ela era de barro, no lugar que ele falou que os caras tinham encontrado. E ela tinha um adorno de metal, então o detector pegou por causa do adorno, porque se fosse só de barro não ia pegar. E ela tinha uma flor na tampa da botija. Era uma tampa de barro com uma flor desenhada em cima, coisa mais linda. E tava ali no lugar. Que tamanho é essa botija? O que é um? Ó, pela tampa, a tampa era mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então eu calculo que devia ser uma botija. Gente, assim. isso carregado de ouro, cara. É tão verdade que no Nordeste também saiu notícia, verdade, em jornal, se você procurar e jogar no Google, você vai ver, que a prefeitura, pavimentando rua, achou botija de ouro e a população pegou. Saiu pegando moeda de ouro na rua, porque a patrol passou e quebrou a botija. Pra você saber que é verdade. Isso tem matéria de notícia. E deve ter escondido ainda em algum lugar que... Com certeza. E aí um alemão descobriu essa notícia, veio para Maragogi, se instalou em Maragogi, e os moradores de lá me contaram que esse alemão pagava 1.500 em cada moeda de ouro que os moradores entregassem para ele. E ele comprou uma penca de moeda de ouro, porque o cara tinha uma moeda de ouro em casa, você não podia falar que tinha, senão você tomavam ela. E você não podia anunciar para vender. Ou você ia derreter aquilo, ia ser suspeito se aparecia com uma barra de ouro em algum lugar. Exato. Ou você ia vender para o alemão. Então eles preferiam o quê? Vão vender para o alemão. É barato? É 1.500 uma moeda de ouro? Nem sei o peso dela, mas era barato. Mas é melhor 1.500, que eu achei, que ficar do que guardado ficar aqui. com isso guardado. E o alemão comprou muita moeda de ouro. Então são histórias verdade, cara. Que aconteceram mesmo. Antigamente tinha muita superstição, Rafael. Por exemplo, 2 histórias interessantes relacionadas à superstição. Já ouviu falar em espivitadeira? Não. Espivitadeira. Espivitadeira. A gente tem foto aí no livro. Posso mandar para vocês aí, colocar aí pro pessoal ver. Uma espivitadeira, ela era... Antigamente tudo era vela. E eles diziam que se você apagasse a vela com o dedo, você estava apagando tempo de vida na Terra. Se você apagasse soprando, você estava soprando para longe de você a chama do amor. Você ia ficar solteirão pro resto da vida. Então eles usavam a espivitadeira para apagar as velas. Uma peça que hoje é obsoleta, ela caiu em desuso completamente, hoje você não usa vela, energia elétrica, mas você encontra ela em leilões, uma peça de superstição. Aí você vê camas pequenas por conta de superstição, a cor das fazendas branca e azul, remetendo à superstição também, porque eles queriam
atrair a prosperidade para a fazenda, o azul remetia à corte. Então você vê muita fazenda branca e azul, porque o azul era uma cor da corte, então você traria bons fluidos para sua propriedade, prosperidade, você atraía riqueza, entendeu? Janela azul. Janela azul, exatamente, as portas pintadas de azul, é isso aí. É muita história. É muita história, rapaz. A gente liga um botão e sai falando que é muita história que a gente ouve por aí, né? Que nem a história que o Thiago contou de uma fazenda da família dele, que na senzala foram colocar um prego, qualquer coisa ali, e caiu uma moeda. Isso deve ter sido escondido pelos escravos. A gente encontrou, inclusive, numa fazenda em Pinheiral, fazenda da Cida, fazenda Confiança, muito linda a fazenda, um abraço pra Cida, aí tem um criatório lá de aves. Ela encontrou uma petisqueira de prata arrumando, escavando a senzala. Isso porque o escravizado na época, né, ele pensava na sua liberdade. Imagina, você ser um preso, você pensa na sua liberdade. E uma das formas do escravo alcançar a sua liberdade era ele comprando a sua carta de alforria. Então, essa carta era comprada? Ou... poderia... Eu sou seu dono, por exemplo. Eu poderia te alforriar. Eu poderia te dar a sua liberdade. Então, mas era só... eu achava que isso era só por opção. Você é meu dono, você ia me dar a carta de alforria. Não, mas você poderia comprar. Mas eu podia comprar também. Eu poderia comprar a minha alforria. Era uma livre negociação. É bizarro o tema, porque é triste você pensar que a gente está falando de pessoas ali. Claro. Mas na época... era tratado como animais, como produto. Eu vou te dar um exemplo disso. Se você pega um inventário de fazenda, isso é forte, é polêmico, tem proprietário de fazenda que, né, a gente não fica focando nisso. É uma parte da história que a gente não apaga, mas a gente não foca nisso. Mas a gente também não deixa de contar. No inventário da fazenda, quando você chegava na parte dos semoventes, dos animais e de tudo, era ali que estava o catálogo de escravos. Caramba. Não era na parte... Não tinha uma aba própria disso, não. Quando você começava a falar, eu tenho tantas mulas, tantos cavalos, tantos bois, tantos escravos. Então, eles tinham como uma mercadoria mesmo. Era verdade isso. Então, para eles, o escravo naquela situação... Por exemplo, a gente tem uma história de um vídeo que eu já postei do Baquáqua. O Baquáqua, ele foi príncipe na África. Foi capturado, se tornou escravo, veio para o Brasil e conseguiu a sua liberdade. E depois escreveu um livro, chamava Baquáqua. Era um ex-escravo que foi príncipe. E a história é tão icônica nesse sentido que a gente já viu histórias de princesa escrava em fazenda. A gente já viu essas histórias. Que os outros escravos tratavam eles com nobreza entre os escravos. Porque o patrão podia até não considerar ele nobre, mas para os outros escravos ela era a princesa, ele era o príncipe, ele era um nobre. Entendo. Então ele tinha privilégios com os outros escravos. A gente já ouviu essas histórias nessas fazendas. Mas na história desse ouro, por exemplo, foi escondido, eles faziam o quê? Eles achavam, eles roubavam, sei lá? Poderiam ter roubado, escondia, no intuito de que em algum momento que eles tivessem a oportunidade de comprar a sua liberdade, eles teriam um recurso para isso, para essa negociação de compra da sua liberdade, entendeu? E nisso foi encontrado muita coisa valiosa. Isso ainda, até hoje, é encontrado, não é uma regra. Muitas senzalas foram perdidas, porque era feio, início do século XX, você ter uma senzala na sua fazenda preservada, porque você está preservando por quê? Final do século XIX, 1895, 1800... Por que você vai ter uma senzala? A abolição está aí, meu filho. Você vai preservar. Então você deu uma nova função para aquela senzala. Ou virou depósito, ou virou uma selaria, alguma coisa. E às vezes você reformava ela toda ou desmanchava. Ah, eu precisei de madeira na casa. Para que eu vou deixar madeira na senzala se eu não uso mais isso? Desmancha a senzala e usa na casa. Então muitas e muitas e muitas. Por isso que a fazenda que você falou lá, ela é muito importante, ela tinha que virar um museu nacional das fazendas. Se eu tivesse dinheiro, a Santa Clara, se eu tivesse dinheiro, a fazenda que eu ia adquirir ia ser a Santa Clara. A Santa Clara está à venda. São muitos herdeiros, parece que eles querem coisa de 30 milhões de reais. E é muita gente, né? Parece muita gente, a casa é toda dividida, um quarto é seu, um quarto é dela, uma sala é dele, é tudo dividido. Mas eu compraria aquela fazenda, o cara vai ter que gastar 30, vai ter que comprar por 30 e gastar mais 30. Para botar ela em pé, porque a fazenda é gigantesca. Ela ainda é uma propriedade grande em área de terra? Ela ainda já foi desmembrada, mas ainda é uma propriedade grande. Agora, de cabeça, eu não me recordo exatamente o tamanho. Eu achei que ela estava bem pequenininha, achei que era só a sede e mais algumas coisinhas em volta perto ali. Do que se tinha, na época, as grandes sesmarias de área de terra, ela é pequena, mas ainda é uma área de terra boa ali. Nessa em especial, né? Muitas já não são mais. Tanto que teve um rapaz que queria comprar aquela propriedade e propôs até fazer casa para cada herdeiro com um pedaço de terra dentro da própria fazenda, na parte da frente lá.
Aí parece que os herdeiros... Essa novela, essa fazenda foi usada para a gravação da novela que você falou? Terra Nostra. Terra Nostra, né? Muitas são utilizadas. Santa Gertrudes, por exemplo, aí tem Força de um Desejo, Rei do Gado, Terra Nostra, novela Esperança. Inclusive a gente tem parte da cenografia da novela Esperança, que foi gravado, né? Tem uma cena emblemática numa fazenda que eles, na época, a Globo gastava mesmo. Meu amigo, eles fizeram uma cena no início da novela que botou mais de 300 figurantes imitando escravo. Tinha mais de 100 mula arriadas. Você imagina essa cena? Nossa, você que gosta do tema. Imagina você chegar e você ver 100 mulona arriada, tudo com saca de café pendurado. Eles fizeram essa cena. Só que era péssima qualidade de imagem, você não tem uma boa qualidade. Talvez a Globo tenha, né? Mas era lindo de se ver. Então tem muita coisa, muita novela foi gravada. No livro mesmo a gente tem alguns exemplares aí que foram novelas. Essa aí mesmo. Recente teve uma novela gravada na Fazenda do Secretário. E agora, quais são os próximos passos, projetos aí? Seu hotel, né? Que tá rodando. Tá rodando. Seu hotel hospeda quantas pessoas? São 13 suítes. 13 suítes. E sempre que hospeda eu tô lá. Nunca a gente faz hospedagem sem a gente estar presente. Então é bem intimista mesmo, a pessoa se sente em casa. E se não acredita em mim não, vai no Google ver, você vai ver mais de 100 sei lá quantos comentários. A gente é 5 estrelas no Google, porque a galera tem uma experiência. Fazendas Antigas Hotel. Fazendas Antigas Hotel. É a sede do projeto. Então o hotel é uma atividade principal nossa. O livro, a gente está finalizando agora a venda do livro, graças a Deus, faltam 600 exemplares e a gente está vendendo todo dia. A expectativa é que esse próximo mês acabe. Hoje, por exemplo, já vendeu 25, é tudo virtual. Que maravilha. Então todo dia a gente vende livro. Mas desse projeto vem outro de livro? Já tem o livro 2 desse mesmo, mas antes do livro 2 vai sair um livro que é A Escravidão Nua e Crua, com foco nas fazendas. Muito a pedido. Por mais que o pessoal ache um tema polêmico, por incrível que pareça, foi um tópico muito pedido pra gente. Certo. Então eu tô atendendo aí a pedidos de verdade, não é fake, né? Tô atendendo a pedidos e vamos fazer esse livro aí falando um pouco sobre esse tema aí, né, triste aí do Brasil também. Quando eu entro no Instagram, @Fazendas Antigas, é o do hotel ou é o seu Instagram? O Fazendas Antigas é o projeto total. Total. O hotel, ele é Fazendas Antigas Hotel, é um secundário. Certo. Vamos colocar tudo aqui embaixo na barra para o pessoal poder seguir aí. Se a galera quiser seguir, a gente está a 2 horas do Rio de Janeiro, 150 quilômetros do Rio, é muito perto. E a gente recebe público do Brasil inteiro. Para descer de avião mais perto onde? Rio? Rio de Janeiro Juiz de Fora é próximo também. Mas eu acho que Rio de Janeiro tem uma estrutura melhor nesse sentido aí para se locomover para lá. E a gente está de portas abertas aí para receber todo mundo. É um prazer, né? Nós somos bons anfitriões, porque para você receber você tem que ser um bom anfitrião. E a gente gosta de receber. Eu toco violão na fogueira de noite pro pessoal. O que tem para comer lá? Rapaz, é comida de roça mesmo. Coisa boa. É frango, é aquela galinhada, é feijoada, o caboclo é pudim de sobremesa com doce de leite, tudo feito na fazenda. Coisa boa. É coisa boa mesmo. Eu sou suspeito para falar. A gente tem uma equipe boa, tem uma plantação de café, inclusive que nesse momento a gente deve estar colhendo lá um pouco de café. A gente tem mais ou menos uns 300, 400 pés de café lá no... Eu vou tomar o café colhido na fazenda. Vai tomar o café colhido na fazenda. De manhã cedo a gente tem o leite ao pé da vaca, começa com experiência de roça, trilha ecológica guiada, a visita histórica na casa que finaliza na senzala, cachoeira, passeio a cavalo, tem uma cachoeira em frente à casa, a gente foi muito agraciado, né? Deus abençoou que tem uma cachoeira em frente à casa, coisa mais linda. Da porta da casa você vê a cachoeira e se banha, aí a gente fez uma piscina na beirada da cachoeira, então assim, o lugar realmente... Eu sou suspeito que eu moro lá em minha casa. Mas é um lugar que o pessoal vai para relaxar. Que você falou, só para eu lembrar? Sumidouro. Sumidouro. Que tem a maior cascata, Rio de Janeiro, que tem a maior cascata em queda livre do estado do Rio. Por incrível que pareça, não é muito divulgado, mas hoje, esse ano o turismo está sendo mais incentivado na região. Então o pessoal que vai ainda de quebra conhece outras fazendas, que a gente faz um tour, e conhece a cascata também, que é a maior em queda livre, né? Paulo, a gente vê às vezes a preocupação com sucessão no trabalho, sucessão no negócio, e às vezes a gente nem pensa na necessidade de uma perpetuação da história do Brasil. E o que vocês estão fazendo, você e sua esposa estão aqui, é realmente algo fantástico. Parabéns pelo trabalho e quero conhecer de perto esse seu projeto aí. Aí, fico feliz. Eu que agradeço a oportunidade de dar voz aí a esse bastidor aí do nosso projeto, que muita gente às vezes não sabe, só de acompanhar ali, não dá para você saber isso tudo. Né? Então a gente fica feliz aí com a oportunidade de poder estar falando um pouquinho das fazendas, do nosso projeto também. É isso aí, nós estamos felizes. E parabéns aí também, né? O agro é um sucesso no Brasil e no mundo, né? É o celeiro do mundo.
Então, que bom que vocês têm também. Eu já vi outros programas de vocês aqui. Já trouxeram um amigo de Jaguariúna aqui, né? Que tem Qual um deles? restaurante, Ah, o Gaúcho? o Gaúcho, bombado, né? Já vi Bombado. que o Sorocaba teve aí também, né? O pai de Sorocaba é muito amigo Seu nosso. Assis. Ele tem o nosso livro Sorocaba, o Fernando. Eles estão tudo com o nosso livro lá que a gente mandou pra eles. Eu preciso trazer o Fernando pra falar de pesca aqui. Aí, gosta muito também, né? Mas, ó, obrigado realmente pela sua presença. Vamos dar uma volta de Amarok? Vamos dar uma volta, Amaro. Vamos dar uma volta na Amarok agora, que você merece dar uma volta nela Aí, ó, bacana. é isso aí. É isso aí. Muito obrigado realmente por essa aula que você deu pra gente da história do Brasil aqui. Eu que agradeço. É Um isso abraço aí pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. Beleza, esse é o Paulo Vitor Alves contando pra gente uma história maravilhosa das fazendas históricas do Brasil, um papo maravilhoso. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360 pra você.